Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor. A luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina, aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ora com a comunidade, ora com a Igreja. Oremos. Vinde, Santo Espírito, e enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Santo Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Pelo mesmo Cristo, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, depois, Jesus subiu para a barca e os discípulos acompanharam-no. Levantou-se então no mar uma tempestade tão violenta que as ondas cobriam a barca. Entretanto, Jesus dormia. Aproximando-se dele, os discípulos despertaram-no, dizendo-lhe: Senhor, salva-nos, que perecemos. Disse-lhes ele: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, falou imperiosamente aos ventos e ao mar, e sobreveio uma grande calma. Os homens admirados diziam: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, este texto que acabamos de ouvir é de uma riqueza, de uma densidade espiritual, de uma dimensão profundamente marcada pela interioridade. Sim, o texto que acabamos de ouvir, é claro, podemos fazer 3 tipos de leitura, ou 4 tipos de leituras. Uma leitura literal, uma leitura anagógica, uma leitura moral, uma leitura espiritual, se quisermos, e podemos fazer várias leituras deste texto, mas podemos, sob maneira, aproveitar aquilo que Santo Agostinho trabalhou sobre esse texto. E quando lemos esse texto, começa a contar um dado histórico. Aconteceu que Jesus, um dia, fazendo a travessia do mar da Galileia com os discípulos, Jesus ia dormir, como acabamos de ler. E na barca, Jesus deitado, tranquilo, e os discípulos também iam certamente a conversar e a falar de tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Posicionemos-nos e coloquemos-nos no lugar dos apóstolos. Depois de um dia de atividade, temos vindo a ler, anteontem lemos as exigências da vida apostólica, o seguimento de Jesus, esta jornada cheia e intensa de Jesus, que começa na sinagoga, Jesus vai à casa da sogra de Pedro, vários encontros. Situemos-nos nesse contexto. Muitas experiências intensas vividas pelos apóstolos, e certamente quando ali estavam, partilhavam o que tinha acontecido, e distraídos de maneira eufórica com tudo aquilo que tinham vivenciado, experimentado, dá-se então esta tormenta, esta tempestade. E a tempestade começa como algo natural, calmo, sereno, e de repente começa a intensificar-se. Eles estão aflitos, perdidos, com medo. E Jesus vai ali tranquilo a dormir na barca, né? E é exatamente nesse contexto em que ele desperta o Senhor fala imperiosamente ao vento,
o vento e o mar obedecem ao Senhor. Santo Agostinho, mestre, como sempre, Santo Agostinho vê nesta passagem uma metáfora, uma comparação da vida interior, da vida cristã, ou seja, vê que aqui está respelhada a interioridade do cristão, da Igreja, e ao mesmo tempo da presença de Cristo na alma do cristão e na alma da Igreja. Sabemos que Santo Agostinho vê então a barca como a Igreja e ao mesmo tempo também como a alma do cristão. E por outro lado, vê a tormenta como as dificuldades da vida, as tentações, as provações a que a nossa alma está sujeita. E por outro lado, também vê o sono de Cristo como um sinal de que o cristão que faz o seu caminho, a um dado momento do seu percurso, pôde esquecer-se de Cristo, ou seja, pode estar esquecido da presença de Jesus e, portanto, este esquecimento espiritual está refletido no sono de Cristo. Ou seja, não é Cristo que está a dormir, mas é o cristão que, adormecido na sua fé, não sente já a presença do Senhor. E para isto basta olhar para o nosso mundo, para a realidade. Quantos cristãos foram batizados, fizeram a primeira comunhão, fizeram o crisma, casaram-se pela Igreja? E a pergunta é, quantos vivem no dia a dia esta relação com o Autor da vida? Quantos vivem esta relação com Jesus? Quantos procuram o Senhor em espírito e verdade? A verdade é que da grande maioria daqueles que foram batizados e foram crismados e casaram-se pela Igreja, não têm uma relação com Jesus. Não têm uma relação com Jesus. Portanto, não é Cristo que está a dormir na vida destes irmãos. São estes irmãos que, esquecendo-se de Cristo, têm a sua fé adormecida. Portanto, nós, olhando para este texto, podíamos dizer de maneira mesmo muito profunda, Jesus subiu para a barca, ou seja, Jesus entra na nossa vida, na vida dos discípulos, acompanha-nos, e quando se levanta no mar uma tempestade tão violenta, ou seja, não é qualquer tempestade, mas é uma tempestade violenta, terrível, e as ondas cobriam a barca, portanto, é uma tempestade que envolve a vida na sua plenitude, ou seja, é uma crise profunda. Estamos diante de um grande problema, de uma grande adversidade, de uma grande provação. O demónio prova-nos e a vida também coloca-nos à prova e, portanto, estamos diante desta realidade. E exatamente nesta circunstância, diz o texto, entretanto, Jesus dormia. Jesus está na sua calma, na sua tranquilidade. Eles aproximando-se dele, os discípulos despertaram-no. Sim, quando surgirem problemas na minha vida, quando surgirem dificuldades na minha vida, eu chamarei pelo Senhor. Eu chamarei pelo Senhor. Com o despertar de Cristo, podemos dizer, como Santo Agostinho, eu reavivar em nós a fé que nós recebemos de Deus. Portanto, quando surgirem dificuldades, quando as provações tocarem a nossa porta, quando perdermos alguém, quando houver uma cisão, uma separação, quando haver algum sofrimento, quando haver alguma doença, é o Senhor a quem eu tenho de recorrer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, que o Senhor neste dia possa reavivar a tua fé. Eu não sei de que maneira é que tu estás a trilhar esse caminho com o Senhor. Eu não sei de que maneira é que tu estás a viver a tua relação com o Autor da vida. Eu não sei de que maneira é que tu estás a viver esta intimidade com o Senhor. Mas a verdade, e eu lhe posso garantir em primeira pessoa, quando nós clamamos pelo Senhor, Ele vem a nosso auxílio. Aquilo que o Senhor mais quer é estar ao nosso lado, é lutar connosco. É dizer, como dizia ontem São Paulo, ontem não, no domingo, combati um bom combate e guardei a minha fé. E é isso realmente que o Senhor quer. O Senhor quer estar ao nosso lado, nas nossas adversidades, nas nossas provações. E o Senhor fala imperiosamente ao vento. Porque Jesus tem poder e a palavra de Jesus é uma palavra que ordena, é uma palavra imperativa, é uma palavra que deve literalmente e é literalmente obedecida em qualquer circunstância. Portanto, o Senhor fala imperiosamente ao vento. E todos se questionam, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? No fundo, esta é a grande questão. Quem é esta grande questão? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Sabemos a pergunta que o Senhor faz a Pedro
e aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Estamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, Jesus vai fazer esta pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Portanto, estas interrogações, estes interrogativos, estas questões que surgem sobre o agir de Jesus, sobre o atuar de Jesus, sobre os dizeres de Jesus, responde-se naturalmente com a própria vida. Jesus é o Senhor e Ele está ao teu lado e Ele quer livrar-te de todas as situações que te possam atormentar e perturbar. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, acolha o Senhor. Acolha o Senhor e não perca tempo. Quem põe as mãos ao orado e olha para trás não é digno do reino de Deus, não é reino. Então, tome, abraça o Senhor, sê forte, sê corajoso e caminhe com o autor da vida. Ele está ao teu lado e Ele quer caminhar contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.